Aquele time de 2013, o Alexandre Calil costuma dizer que ele foi montado sem dinheiro e, o Bernard que vinha do Democrata de Sete Lagoas, o Jô que vinha do Inter, muito questionado, o Ronaldinho tinha ali meio que brigado no Flamengo, o Josué já não tinha tanta visibilidade, né, como já tinha tido no São Paulo, o próprio Pierre estava vindo do Palmeiras. E eu estava contando para eles aqui que no livro O Milagre do Horto eu tenho um capítulo que chama Vitor salvou meu emprego, né? Já falei muito disso com você. Porque o Alexandre Calil não gostava de dar entrevista em dia de jogo, era muito supersticioso. E eu insisti muito para que ele desse uma entrevista ao Sport TV. Ele chegou, né, com aquela cara que todo mundo conhece, mal-humorado no Independência e falou, eu não sei, você tava. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei, meu Deus do céu, hoje tem Atlético e Tijuana, cara. Vai que o Atlético não ganha esse jogo, meu Deus do céu, por que eu insisti tanto pro Alexandre Calil vir a essa entrevista? E fui pro CT depois, para ir com a delegação pro estádio, e pensando, por que eu insisti tanto, Quando tem o pênalti ali aos 46 minutos, falei, cara, eu perdi meu emprego. Passava nem Wi-Fi. Vai entrar, né? Você, ali naquele momento, nego chorando, nego gritando e tal. Falei, a gente vai perder o jogo e eu vou ser o responsável, né? Eu lembro que eu entrei no vestiário antes do Vitor entrar, porque quando o Vitor entrou, ele foi muito aplaudido, ele ficou lá fora dando muita entrevista, foi muito aplaudido. E o Alexandre me chamou e falou assim, você sabe o que ia acontecer se a gente perdesse essa classificação? Eu falei, você ia me mandar embora. Ele falou, não, eu ia te matar. E aí ele me deu um abraço e tal. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, Vitor. Desde a montagem do time que eu falei aqui, até o jogo do News Old Boys lá foi muito complicado. O jogo do Tijuana lá foi muito complicado. O jogo do Olímpia, que a gente tomou um gol ali no último minuto de falta, foi muito complicado. Futebol tem fator sorte. Aquele time encaixou e era muito competente. Como é que quando você olha agora, 10 anos depois, você enxerga todo esse processo envolvendo o título de 2013? Bom, Domênico, primeiramente sobre a sua história, agora você pode falar para o Alexandre que você fez aquilo para poder mudar a história do Galo, né? Posso falar. A maré de azar. Né? Vamos analisar do copo do lado meio cheio. Realmente era um time que deu muita liga, né, Domênico? Deu muita liga. Primeira fase, assim, a gente atropelou, passou sem susto, acabou perdendo o último jogo ali da primeira fase, né? Mas logo depois a gente pegou o São Paulo, ganhando os 2 jogos, e depois de São Paulo a coisa complicou, né? Aí começou a aumentar o nível de dificuldade, acho que o nível de ansiedade também, ele começou a se fazer mais presente. Pegamos equipes muito qualificadas, o próprio Tijuana era um time muito bem treinado pelo Turco, um time que jogava muito bem. O próprio News era um time tecnicamente afinadíssimo, tanto que a gente lá na Argentina, a gente sofreu muito, cara. Foi 2-0, mas assim, nós tomamos, apesar de ter um gol mal anulado lá do Bernard, se não me engano, no primeiro tempo, mas assim, a gente aquele dia não conseguiu jogar. E sempre na base da superação, eu acredito, a gente conseguiu reverter situações pouco prováveis ou muito difíceis, né? Mas é fato que para você ser campeão, em algum momento você vai ter sorte, né? Como você vai explicar o escorregão do Ferreira na final? Ele é sorte, né? Eu acho que quando você tem um time competente, tem um time forte que vai brigar por título, em algum momento ele vai ter que ter lances que a sorte ele vai caminhar junto contigo, senão realmente, né, você vai acabar patinando em algum momento. Mas a gente não contou o tempo todo com a sorte, né? Foram situações pontuais, né? Aquela bola a cabeçada do Léo Silva não foi, né? Não dá para dizer que foi sorte, mas foi sofrido, foi uma bola que viajou, demorou para cair dentro do gol, né? Então, são lances, né? A finalização do Guilherme na semifinal, né? O lance do pênalti, enfim, né? O apagão. Então, cada momento, a cada fase foram situações, né? Que ficaram marcadas, assim, não por sorte, mas por lances pontuais que, né, assim, depois, quando a conquista veio, né, elas se eternizaram, né, pela importância que ela representou em seu momento. O apagão, Domênico está aqui agora, eu posso perguntar para ele.
O apagão. O Alexandre mandou desligar a luz do estádio. Não, cara. Fala a verdade. Não mandou. Isso é um grande mito e que ele depois deu várias entrevistas dizendo o seguinte, que fiquem achando que foi eu que mandei apagar, né? Deixa ficar pra história. Mas não teve absolutamente nada. Mas o apagão, e o Vitor tá aí, ele fez com que o Atlético se acertasse ali, né? A gente tava vivendo um momento ruim no jogo, né, Vitor? E depois do apagão, o Atlético acendeu, né? É verdade. Acho que ele foi Deus falar, vamos mudar, dar uma arrumada nesse time do Atlético aí, vou apagar a luz um pouquinho para eles conversarem e dar uma respirada. Porque o jogo estava realmente difícil, não estava fluindo, né? O Nilson estava muito bem organizado, né? A gente não conseguia chegar com perigo lá na área deles, né? E no momento que parou ali o jogo, que deu apagão, né? A luz que caiu foi do meu lado. Aí o árbitro veio perguntar, e aí, posso continuar? Eu falei, mas nem sonhando. Se eu tomo um gol aqui com essa luz apagada, vai cair tudo nas minhas costas. Espera voltar, problema nenhum. Né? E realmente foi um momento ali que a gente conseguiu se organizar, né? Combinar algo diferente. Teve a felicidade do Guilherme acertar aquele chute e depois, né? Outra história de superação nas cobranças de pênaltis, né? Que a gente acabou errando 2 cobranças, eles também erraram logo na sequência, então foi né, emocionante também demais. Mas acho que tudo Deus, né, põe a mão para ajudar a gente a escrever a nossa história. Paulo, essa semana eu estava conversando com